Olha só, se você gosta de salgadinho de festa de criança, mas não gosta de abusar, porque além de frito, o salgadinho tem muita massa, fica aqui nesse vídeo porque ele é pra você. E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Erika e aqui é o caderninho de receitas. Gente, a receita de hoje é salgadinho de festa, mas é salgadinho sem massa. Se você gosta de croquete, você não vai se arrepender de aprender essa receita, porque além de super cremoso, ele é feito sem massa. Olha só que delícia. E se você já gostou de saber disso, já clica aí no botãozinho do like. E se estiver aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, já clica no botãozinho de inscrever-se e também no sininho para não perder os próximos vídeos. E bom, bora ver então como é que faz esse croquete cremoso de milho. Bom, e para começar essa nossa receita, eu vou fazer tudo aqui na panela, porque nós vamos usar o fogo para começar pelo recheio. Então eu já liguei aqui o fogo e vou derreter 30 gramas de manteiga sem sal, mas caso você queira utilizar a manteiga com sal, depois você diminui a quantidade que a gente vai colocar lá na frente, tá bom? Então para começar eu tô derretendo aqui a manteiga, eu vou deixar ela bem derretidinha, completamente derretida. E para fazer esse processo de derreter a manteiga, como a gente não vai introduzir outra gordura enquanto ela está derretendo, toma muito cuidado para o seu fogo não estar alto e essa manteiga começar a queimar, tá bom? Manteiga queima muito rápido, então por isso fique em cima, fica de olho e fica mexendo assim com a espátula para não correr o risco da sua manteiga queimar. E assim que ela estiver completamente derretida, a gente vai colocar aqui 30 gramas de farinha de trigo. A farinha de trigo aqui é em pouca quantidade, na verdade é a mesma quantidade da manteiga, porque ela vai servir apenas para trazer a espessura do nosso recheio aqui do nosso croquete de milho, tá bom? Então coloca a farinha ali junto com a manteiga já derretida, dá uma misturadinha só para que ela absorva toda a manteiga e depois a gente vai desligar o fogo. Muito importante você desligar o fogo para não correr o risco dessa sua farinha empelotar, tá bom? Então desliga o fogo aí e acrescenta 300 ml de leite. Assim que a gente colocar o leite, a gente já começa a mexer para todo esse pelotinho que tá formado ali com a manteiga junto com a farinha comece a desmanchar. Depois que você dá uma leve misturada assim, a gente vai ligar o fogo novamente. Aí você pode utilizar o fogo médio, quase alto, mas não deixa muito no alto não, porque essa farinha ela precisa cozinhar, tá? Porque a textura mais cremosa vai chegar bem rapidinho, então pode ser que a sua farinha de trigo fique crua. Então coloca ali no fogo médio, vai mexendo o tempo todo, que rapidinho ela já começa a engrossar. Você vai sentir como se você tivesse acrescentado ali o amido de milho, né, a maisena, mas na verdade foi a farinha que trouxe ali a nossa espessura mais cremosa. Vocês vão perceber que rapidinho já começa a mudar essa textura. Olha só, gente, como já tá mudando bem rápido a textura desse nosso recheio. A farinha de trigo fez toda a diferença aqui. Na verdade foi ela que trouxe nessa cremosidade aqui no leite junto da manteiga. Muda rapidinho, muito importante que a hora que começar a engrossar assim, você abaixar o fogo, deixar o fogo bem baixinho, porque nesse momento a gente começa a perceber que a farinha de trigo vai cozinhar e ela não vai ficar crua ali junto com os demais ingredientes que a gente ainda vai colocar. Então vai misturando bem assim, tá vendo? Tem que ir mexendo o tempo todo, porque senão começa a grudar no fundo da sua panela, independente se ela é ou não antiaderente, tá bom? Muito importante você ficar mexendo o tempo todo para não grudar. Olha só, gente, a partir do momento que o seu creme começa a borbulhar desse jeitinho aqui que eu tô mostrando para vocês, a gente vai começar a temperar. Aqui eu tô utilizando 2 gramas de sal e um pouquinho de pimenta. A quantidade aqui da pimenta eu não tô passando pra vocês porque ela é totalmente a gosto. Você coloca o tanto que você quiser. E eu tô utilizando também a pimenta do reino. Na verdade eu fiquei com vontade de colocar a páprica picante, mas ia alterar bastante a corzinha ali do nosso creme, né? Ela ia ficar um pouquinho mais avermelhada. Então eu preferi colocar a pimenta do reino. Mas aí é totalmente a gosto, você coloca aquela que você quiser. Agora a gente
gente mexe aqui bastante pra temperar, né, com esse sal e com essa pimenta. E olha a textura maravilhosa do nosso creme, gente. Lembrando que isso daqui é o recheio do nosso croquete. Na verdade, isso daqui é o nosso croquete. Afinal de contas, ele não tem massa. A gente não vai envolvê-lo com nenhum tipo de massa. Então agora, depois que eu temperei, eu vou colocar 35 gramas de queijo mussarela. Vou misturar bem, ainda com o fogo ligado, tá bom, gente? Porque conforme a gente vai acrescentando o tempero e os outros ingredientes, a farinha de trigo vai cozinhando ali, que é muito importante para não ficar cru. E olha só, gente, fica numa textura muito bonita. Para quem conhece, tá parecendo um aligot. Aligot é um purê de batata com bastante queijo. Então, olha só, essa textura tá incrível, muito bonita mesmo. Olha só, bem cremosona. Agora que a gente já percebeu que misturou todo o queijo, ele derreteu ali junto com o creme, a gente desliga o fogo e olha só essa textura, gente, ficou muito bonitinho também, esses pontinhos da pimenta junto com o creme, tá vendo? Agora, pra dar o sabor, afinal de contas, o nosso croquete é de milho, eu tô colocando aqui 50 gramas de milho em lata, tá bom? É um milho aí que você abre a sua latinha, coloca ali junto, mas sem a água, muito importante para não mudar a textura do nosso creme. E o fogo desligado, a gente vai só misturar para que todo esse creme seja envolvido com esse milho, tá bom? E agora, depois que a gente mexeu tudo e ficou tudo bem misturadinho, a gente vai tirar esse creme da panela e colocar numa travessa ou num prato pra gente poder levar para gelar. Então, olha só, gente, eu tirei do fogo o nosso creme e eu vou colocar aqui nesse refratário aqui para poder levar para gelar. Mas você também pode colocar em cima de um prato, você coloca onde você quiser aí na sua casa. Mas lembrando que a espessura que você vai estar colocando vai dar o volume do seu croquete, tá bom? Lá na frente eu vou explicar para vocês, depois que eu tirar da geladeira, o porquê que essa espessura faz diferença e tudo mais. Agora que eu coloquei aqui todo o creme na minha travessa, com uma colher eu vou ajudar a deixar ela retinha, tá vendo? Muito simples, bem rapidinho, coloca aí no prato, na travessa, e com a colher você deixa ela retinha. E agora, outra coisa muito importante para o nosso creme não formar uma película enquanto ele está refrigerando, eu vou colocar aqui por cima o plástico filme, e é muito importante que você também coloque aí na sua casa o plástico filme em contato com o seu creme, tá bom? Isso ajuda a não formar aquela película e pro seu creme não perder a textura cremosa, não ficar tão ressecado, tá bom? Porque depois que a gente tirar da geladeira, a gente não vai mexer nele novamente. A gente vai deixar ele mais durinho mesmo. Então faz desse jeitinho aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá vendo? É só cortar o plástico filme do tamanho aí do seu prato, do seu refratário e colocar por cima bem em contato com o creme mesmo, tá vendo? Do jeitinho que eu tô fazendo aqui. Agora a gente vai deixar na geladeira por aproximadamente 1 hora ou até você perceber que ele ficou 100% resfriado e ele ficou um pouquinho mais durinho. E agora, quase perto do momento da gente tirar o nosso creme lá da geladeira, a gente vai preparar a massinha aqui que a gente vai utilizar para poder empanar o nosso croquete, tá bom? Então, para começar aqui, eu coloquei um ovo inteiro, tô dando uma mexidinha assim, só para facilitar na hora de misturar. E em seguida, eu vou colocar 4 colheres de sopa de farinha de trigo. E eu já vou misturando assim, para ficar tudo mais fácil e mais rápido. E em seguida, eu vou começar aqui colocando 2 colheres de sopa de água. Mas lá na frente eu vou colocar um pouquinho mais de água para poder trazer a textura que eu preciso para a gente poder empanar o nosso croquete. Então agora eu vou acrescentar mais um pouquinho de água, vou continuar mexendo até eu obter a textura que eu preciso, que ela seja bem líquida mesmo, para eu poder só passar ali no nosso croquete para poder levar para fritar. Olha só, gente, então eu cheguei aqui na espessura mais ou menos que eu quero e em seguida eu vou empanar aqui nessa farinha panko. Lembrando que não precisa ser farinha panko, você pode empanar o seu croquete também na farinha de rosca. A farinha panko ela é muito melhor, ela traz muito mais crocância, ela fica douradinha, bem mais bonitinha, tá bom? Então lembrando que a gente vai fazer esses dois processos, a gente passa aqui na farinha de trigo e empana aqui na farinha panko.
Bom, eu tirei aqui da geladeira o nosso creme. Vocês percebem que eu acabei já tirando aqui um pedaço, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu passei um pouquinho de óleo na mão, tá vendo? É bem pouquinho mesmo, só pra trazer esse brilhinho. Isso serve pra que o creme não grude na mão, tá bom? Vocês vão perceber que o creme ele tá ainda em textura de creme, um pouquinho mais firminha, mas se você não passar um pouquinho de óleo ou manteiga na mão, vai grudar, tá bom? Então passa aí um pouquinho de óleo na sua mão e faz o formato e o tamanho que você quiser do seu croquete. Eu comecei aqui fazendo nesse formatinho aqui, mais redondinho, e eu comecei também fazendo menor, mas eu só tô mostrando assim pra vocês o quanto é simples e fácil, já que o nosso creme ele tá mais firminho, muito fácil de mexer e dar o formato que você quiser, tá bom? Então aqui eu passei na farinha de trigo e vou empanar na farinha panko. Olha só, é muito simples e muito rapidinho. Vocês vão perceber que o croquete vai ficar no formato bem bonitinho. Se você quiser fazer de compridinho, pode fazer também. Eu fiz assim redondinho, mais pra ficar no formatinho mais fofinho, digamos assim, né? Então olha só, eu terminei aqui de passar na farinha panko. Ele vai ficar assim bem bonitinho no formatinho que você quiser. E pra reservar pra eu ir fazendo os outros croquetes, eu coloquei aqui num prato, onde eu coloquei também, só pra não começar a grudar no prato, eu coloquei um pouquinho de farinha panko assim, tá vendo? Agora eu vou fazendo os próximos e mostro pra vocês. Olha só, gente, eu comecei pequenininho e fui aumentando o formato dos nossos croquetes, tá vendo? Você pode fazer do jeitinho que você quiser. Se você quiser fazer menor ainda, tipo aqueles salgadinhos de festa de aniversário, fica à vontade, tá bom? Então eu fiz esses formatos aqui, eles ficaram bem bonitinhos. Agora eu vou colocar na geladeira mais ou menos uns 20 minutinhos, só para trazer um pouquinho mais de firmeza, para poder levar para fritar. E agora, depois de 20 minutos que os croquetes ficaram na geladeira, eu já coloquei aqui no fogão uma panela com um pouquinho de óleo. Não precisa ser muito óleo, tá, gente? Não precisa cobrir os seus croquetes, mas é importante também que não seja muito pouco, porque senão você vai ficar tendo o trabalho ali de ficar jogando o óleo por cima do seu croquete, tá bom? Então coloca aí um suficiente para que o seu croquete seja todo envolvido por esse óleo, mas não precisa cobrir também. Olha só, com óleo bem quente, porque lembrando que não tem nada cru aqui, a não ser aquela massinha que a gente envolveu o nosso croquete para poder fritar. Então, o recheio ele já tá cozido, que a gente fez lá na panela no começo, então não tem nada pra gente poder cozinhar, pode deixar o óleo aí bem quente. Muito cuidado para não começar queimando o seu croquete, fica de olho, porque se você for colocar também farinha panko, ela frita bem rapidinho e fica dourada mais rápido ainda. Então eu vou colocando aqui para fritar, vocês percebem que ela já começa a ferver assim, borbulhar, e rapidinho ela já vai ficando douradinha. Então eu vou fritando aqui e vou mostrando para vocês. Olha só, gente, eu coloquei mais um pouquinho aqui para fritar e já vou mostrar os dois primeiros que eu já tirei aqui do óleo. Olha como eles ficam douradinhos, bem bonitinhos. Só de olhar assim vocês percebem que eles estão bem crocantes. Eu já tô ansiosa para mostrar para vocês a textura dele por dentro, maravilhosa. Olha só, fica douradinho. Olhando assim tá até parecendo nugget, né? Mas é um croquete delicioso. Então eu vou terminar de fritar aqui e vou mostrar para vocês. Olha só, gente, assim que fica o óleo, porque a farinha panko ela vai dando uma soltadinha. E esses aqui são os nossos croquetes bem fritinhos. Olha que gracinha que eles ficam. Então eu tiro daqui e mostro pra vocês mais de pertinho. Então olha só, gente, eu tirei lá do primeiro prato que eu coloquei e coloquei aqui nessa tábua pra mostrar pra vocês, pra ficar bem bonitinho. E olha só como ele fica bem douradinho, bem bonito. Só de olhar vocês já percebem que ele tá bem crocante, muito, muito gostoso. Eu vou pegar um aqui, vou abrir para vocês terem noção de como ele tá. Mas primeiro eu vou mostrar aqui por fora para vocês o quão bonito que ele tá vendo? A farinha panko, gente, de verdade, é perfeita. Eu gosto muito da farinha de rosca, mas eu acho que ela serve mais pra gente poder empanar ali um pedaço de carne ou frango, né? Mas salgados assim, pra trazer crocância e uma cor bonita, eu acho que faz toda a diferença a farinha panko. Olha só, ele frita por completo, fica douradinho, bem bonito. Eu vou pegar um aqui, vou cortar no meio pra vocês verem o quão cremoso tá por dentro e delicioso. Olha só, gente. Quem que resiste? Se vocês soubessem o sabor maravilhoso
E lembrando que vocês podem substituir esse milho, você pode colocar alguma outra coisa, como por exemplo, azeitona, pode até colocar camarão, vocês podem preencher ali o seu croquete com aquilo que você quiser, mas lembrando que se você for colocar queijo, muito cuidado para não estourar, tá bom? Esse croquete é perfeito, delicioso para você fazer aí na sua casa. Gente, que delícia que ficou esse croquete super cremoso, com um milhinho ali trazendo a crocância, maravilhoso, sem massa, super delicioso. Me conta aqui nos comentários caso você queira que eu faça de novo esse croquete, só que de outro sabor, que eu quero saber. E também me conta aí nos comentários se você gostou de ver essa receita aqui no canal. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.